Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro, para falarmos de legislação penal especial. A bola da vez são os juizados especiais criminais, Lei 9.099 de 95. E ao todo, nós iremos trabalhar 10 itens. No que chegarmos ao 10º item, isso significa que nós vamos estar dominando completamente os juizados especiais criminais. Não vamos ter maiores problemas. Certinho? Vem comigo. Como sempre, né? Como sempre costumo fazer, vocês devem estar já acostumados com essa minha forma de trabalhar. Nós vamos começar com uma introdução. Vamos introduzir o tema. Meus amigos, vamos raciocinar. Como será que está a demanda cartorária no Brasil? Será que o Brasil tem muito ou pouco processo para julgar? Pois é, não há dúvida de que as varas cíveis, criminais, trabalhistas estão realmente abarroadas de processos, é muito processo, é muito caso para julgar. Essa preocupação, inclusive, ela surgiu ainda antes da nossa Constituição Federal de 88. O legislador constituinte, preocupado, pois no momento que se preocupa com os processos de menor gravidade, se tira a atenção dos processos de maior gravidade, pensou ele em estabelecer um rito próprio, um juizado próprio para essas infrações de menor complexidade, de menor gravidade. Aí então houve a previsão na Constituição Federal de 88 dos juizados especiais, no caso juizados especiais cíveis e juizados especiais criminais. Objetivo: julgamento nos cíveis de causas de menor complexidade, na esfera criminal as infrações de menor potencial ofensivo. Com o passar do tempo, esses conceitos foram ficando mais abrangentes. Quando surgiu a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, as causas de menor complexidade eram aquelas cujo valor da causa não ultrapassava 20 salários mínimos. Hoje já são 40. As infrações de menor potencial ofensivo eram aquelas cuja pena máxima não ultrapassava 1 ano. Hoje já são 2. Então nós tivemos uma amplitude no decorrer do tempo. O fato é que a Lei dos Juizados Especiais Criminais trouxe um novo modelo de justiça no Brasil, um novo modelo de justiça criminal. Porque ao invés agora de demandar um processo, busca-se a todo custo resolver aquele litígio pela conciliação. Busca-se exatamente o contrário, não se busca o processo, se busca evitar o processo, evitar o litígio, evitar a contenda. Essa é a grande função. E para isso, a própria Lei dos Juizados Especiais Criminais criou institutos despenalizadores, institutos que têm exatamente essa finalidade: evitar que o processo aconteça, evitar o litígio. O objetivo principal é esse e espera-se que seja isso que aconteça, como na maioria dos casos acaba acontecendo. Claro, muitas vezes o objetivo não é alcançado, fracassa-se, mas muitas vezes se alcança também.
Então, amigos, qual é o grande recado nesse contexto introdutório? A Lei dos Juizados Especiais Criminais, ela surgiu 7 anos depois da nossa Constituição. E ela veio exatamente para evitar o litígio, para aquelas infrações de menos gravidade, de menor gravidade, buscando sempre a conciliação, a aplicação de uma pena que não seja privativa de liberdade, pois assim evita-se a prescrição dessas infrações menores. É possível dar um cuidado maior para as infrações de maior gravidade, evita-se o superencarceramento. É claro que se nós formos fazer um levantamento hoje, não mudou muita coisa. Nós continuamos com uma superlotação carcerária, nós continuamos com muitos processos prescrevendo, mas se não fosse a Lei dos Juizados Especiais Criminais, com certeza a situação estaria infinitamente pior. Então, ela veio para somar e realmente hoje exerce um papel fundamental no judiciário brasileiro. Geralmente, praticamente todas as comarcas têm uma vara de juizados especiais. Algumas acumulam cíveis e criminais, outras têm cível, têm criminal, né? Então isso aí facilitou bastante. Bom, isso que eu falei para vocês é a nossa introdução. Saindo do item 1, a gente entra no item 2. O item 2, senhores, é o que nós chamamos de provimento. Do que é provido os juizados especiais criminais ou de que é composto os juizados especiais criminais? Obviamente, se é juizado, por óbvio, estamos falando de juízes. Por óbvio, estamos falando desses caras aqui, juízes. Só que o GCRIM, ele prevê 2 tipos de juízes. Ele prevê 2 espécies de juízes. Ele prevê os juízes togados e ele prevê os juízes leigos. Juízes togados e juízes leigos. Qual é a diferença entre eles? Senhores, juízes togados são os juízes de carreira, são os juízes concursados que ingressaram na magistratura através de concurso de provas e títulos, certo? É o juiz tradicional. Juízes leigos são serventuários da justiça, hoje também concursados, mas que não seguem a carreira da magistratura. Então, eles também auxiliam e conduzem nos juizados especiais criminais. Bom, o problema vem agora, e inclusive a questão de prova. Quem é que conduz esses juizados? Juízes togados, sempre, certo? Leigos, eventualmente. Ou seja, nós podemos ter a seguinte combinação: ou juízes togados, ou os leigos junto com os togados, mas nós nunca vamos ter apenas juízes leigos no provimento dos juizados especiais criminais. Basta os senhores acompanharem isso comigo aqui na nossa lei. O que nos interessa na lei é a partir do capítulo 3, a partir do artigo 60, porque
Antes são os juizados especiais cíveis. Juizados especiais cíveis não é o nosso objeto de estudo. Mas se a gente vier aqui para o artigo 60, vocês vão se dar conta desse detalhe. Olhem só. O juizado especial criminal, provido por juízes togados. Aqui está. Juízes togados. Ou, de novo os togados. Togados e leigos. Podem ver, não há juiz leigo sozinho. Não há essa possibilidade. Ou são leigos e togados, ou só togados. Certo? O juiz leigo, ele tem certas participações, ele conduz conciliação, certo? Por exemplo, mas todo ato que um juiz leigo pratica, para ter validade, precisa ser homologado por um juiz togado. Tem que ter essa homologação. Por isso que a lei diz, por juízes togados ou togados e leigos. Certo? Tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Isso aqui é algo que nós vamos ver daqui a pouquinho no item 3. Respeitadas as regras de conexão e continência. Aqui, meus amigos, não nos interessa o que é conexão e continência. Basta vocês saberem que conexão e continência são situações que fazem com que certos casos precisam ser julgados conjuntamente, por um único órgão, por uma única comarca. Um crime na cidade B e um crime na cidade A, esses dois crimes têm que ser julgados por uma só comarca, ou a B ou a A, aí dependendo do caso. Isso é conexão e continência, certo? Então, cuidem com essa questão, meus amigos aqui, certo? Dos juízes togados ou togados e leigos. Esse é o provimento. Parágrafo único fala uma coisa interessante, eu queria chamar a atenção de vocês para ele também. Na reunião de processos, perante o juízo comum, amigos, é aquele que julga os crimes comuns, furto, roubo, estelionato, estupro, latrocínio, por aí vai. Ou o tribunal do júri. Tribunal do júri é aquele que julga os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. Decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Tá. Para não atropelar, transação penal e composição dos danos civis são institutos despenalizadores. São instrumentos que a Lei 9.099 se vale com o intuito de evitar o processo, com o intuito de evitar o litígio. O que está dizendo esse parágrafo único? Ele está dizendo o seguinte: a Lei 9.099, muitas vezes, ela vai deixar de julgar certos crimes que eram dela por força de conexão. Por exemplo, os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri e os conexos também. Então, se o indivíduo matou uma pessoa e praticou ainda por cima um desacato, mesmo que o desacato seja uma infração de menor potencial ofensivo, por ter sido praticado junto com o homicídio, o tribunal do júri vai julgar os dois crimes. Esse parágrafo único está dizendo o seguinte, que mesmo que por conexão uma infração de menor potencial ofensivo saia do GCRIM e vá ser julgada, por exemplo, pelo tribunal do júri, lá no tribunal do júri vai ter que se observar os institutos despenalizadores para aquele crime de menor potencial ofensivo. Então, por exemplo, houve um homicídio e um desacato. Pela conexão, o júri vai julgar o desacato também. No momento do julgamento, antes de qualquer coisa, vai ser feita a proposta de transação penal para o réu, para o desacato. Se ele aceitar, ele vai ser julgado pelo júri unicamente pelo homicídio e não mais pelo desacato. Se ele recusar,
O tribunal do júri vai julgar tanto o homicídio quanto o desacato. Vai acabar julgando os dois. Certinho? É isso que está dizendo aqui, então, esse parágrafo único. E é bom, então, que a gente não esqueça dessas características. Bom, meus grandes amigos, esse foi o número 2, o provimento. O que é importante lembrar do provimento? Composto por juízes togados ou togados e leigos. Nunca somente juiz leigo. Número 3. Objeto. Qual é o objeto dos juizados especiais criminais? O que os juizados especiais criminais processam e julgam? É isso que nos importa, é isso que nos interessa agora. O que o GCRIM processa e julga? Certo? E aí nós vamos botar aqui, processa e julga a famosa IMPO. IMPO. Alguém vai perguntar, professor, o que é isso? Nunca ouvi falar. O que é IMPO? IMPO, meus amigos, são as iniciais de infração de menor potencial ofensivo. O I de infração, M de menor, P de potencial, O de ofensivo. Certo? Então, quando perguntarem para vocês qual é a competência do GCRIM, processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo. Agora, a pergunta mais óbvia de todas, né? Afinal de contas, o que é infração de menor potencial ofensivo? Ou, melhor ainda, quais infrações a Lei 9.099 considera como sendo de menor potencial ofensivo? Esse é o melhor exemplo de todos. Então, agora nós vamos para o quadro, eu vou informar vocês. Em primeiro lugar, meus amigos, são as contravenções, ou como alguns gostam de dizer, como alguns gostam de chamar, né? Contravenções penais. Certo? Contravenções penais é considerado crime anão, segundo Nelson Hungria. Ele atinge bens jurídicos muito pequenos, muito ínfimos. Nós encontramos as contravenções no Decreto-Lei 3688 de 41. Muitos de vocês conhecem contravenções penais, exemplos clássicos, né? Jogo do bicho, exploração de jogo de azar, perturbação de sossego alheio, sabe aquele vizinho que fica tocando bateria até a meia-noite, vias de fato, ou seja, agressões que não chegam a caracterizar lesões corporais. Isso são contravenções. Dica de ouro para a tua prova. Dica de ouro e que tu não poderá esquecer de jeito nenhum. Prezados, as contravenções sempre são infrações de menor potencial ofensivo. Não importa qual é a pena dessa infração. Não importa se é prisão simples. Não importa se é multa. A lei de contravenções penais, ela permite que uma contravenção tenha uma pena de até 5 anos de prisão simples.
Se essa contravenção tiver 5 anos de prisão simples, ela continuará sendo uma infração de menor potencial ofensivo da competência dos juizados especiais criminais. Do mesmo jeito, da mesma forma. Certo? Cuidado com isso. Sempre serão. Bom, só que o GCRIM, amigos, seria uma grande máquina só para julgar contravenções, não teria sentido. Então, não há dúvidas de que os juizados especiais criminais também julgam crimes. Ah, professor, tem diferença de crime para contravenção, então? Claro que tem. Como eu disse para vocês, contravenção é o crime anão, é o que está na lei de contravenções, punido com prisão simples ou multa. Crime é o que está no Código Penal, é o que está em leis especiais, em que a pena é de reclusão ou de detenção, são bem mais graves. Só que alguns crimes são de competência do GCRIM. Alguns crimes são de competência dos juizados especiais criminais. Então nós vamos usar como critério a pena máxima. Crimes cuja pena máxima, aqui está, crimes cuja pena máxima seja igual, destaquei o igual porque em prova cai e os alunos erram, igual ou inferior, ou seja, abaixo a 2 anos. Pouco importando se for acumulado ou não com multa. Não importa se é acumulado com multa ou não. Crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. Amigos, todo crime tem uma pena mínima e máxima. Querem ver um exemplo? O furto. Vou botar aqui o furto, ó. Furto. Furto tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O 1 é o mínimo, o 4 é o máximo. O furto é uma infração de menor potencial ofensivo? Ó a pena máxima, 4. Para ser infração de menor potencial ofensivo tem que ser inferior a 2. Então o furto não entra no rol dos juizados especiais criminais. Vamos pegar outro exemplo agora. Vamos pegar o crime de calúnia. Calúnia. Pena, detenção, 6 meses a 2 anos. 6 meses é o mínimo. 2 anos é o máximo. Certo? 6 meses o mínimo, 2 anos o máximo. Pegamos a pena máxima, 2 anos. Considero a calúnia uma infração de menor potencial ofensivo? Sendo aí, então, de competência dos juizados especiais criminais? Pena máxima,
igual ou inferior a 2 anos. Nesse caso é igual. Aqui sim, a calúnia é de competência do GCRIM. E se fosse cumulado com multa, 2 anos, por exemplo, né? Por exemplo, e multa, muda alguma coisa? Não muda nada. Não muda nada. O que importa é essa pena aqui. É a pena privativa de liberdade máxima que não pode ultrapassar os 2 anos. Certinho? Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que diz a nossa lei. O conceito, o objeto, é uma das coisas que mais cai em prova. Cai muito em prova. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, aqui está, ou seja, o famoso IMPO, para os efeitos dessa lei, primeiro, as contravenções penais. E vejam que aqui não abre espaço para discussão. Aqui não abre espaço para discussão alguma. São contravenções penais. E deu para bola. As contravenções penais. Importa a quantidade da pena? Não importa. Não importa a quantidade da pena. É irrelevante. Se for contravenção penal, é irrelevante. E os crimes, aí sim, aqui a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. Ora, se a lei fala não superior a 2, 2 está incluso. Ou seja, igual ou abaixo de 2. Cumulada ou não com multa. Cumulado ou não com multa. Aí está. Fácil, tranquilo, sem mistério. Conceito que, se cair na prova de vocês, eu tenho certeza que nenhum dos senhores irá errar. Certinho? E assim, a gente vence também o item 3. Entramos no item 4 agora, também campeão de cair em prova. Aqui está os critérios. Meus amigos, os critérios. Isso é uma coisa interessante de se analisar. Por quê? Porque o Juizado Especial Criminal, ele tem certos critérios que são um pouco diferentes dos critérios de um processo comum, de um processo tradicional. Foge um pouquinho dessas características. E nós precisamos então saber duas coisas quando se falam em critérios do GCRIM. Nós primeiro precisamos saber quais são e o que cada um significa. Honestamente, é um dos pontos mais fáceis e tranquilos de se entender sobre os juizados especiais criminais. É um dos pontos mais fáceis e tranquilos. E eu vou trabalhar eles com vocês. Só que agora, amigos, é a hora da gente dar uma relaxada. É a hora de trocar bateria, é a hora de tomar um cafezinho, dar aquela relaxada. E daqui a uns minutinhos vocês já clicam no próximo bloco, vocês já estarão diante de mais um vídeo
envolvendo aqui os juizados especiais criminais, principalmente os critérios. Certinho? Então, até daqui a pouco.